Seja bem-vindo, professor Alex, ao Hercílio. Gostaria de saber do trabalho, professor, ao longo da tua carreira. Boa tarde, é um prazer estar conversando com vocês. Só contextualizando um pouquinho, né, para que você saiba um pouquinho da minha história também. Eu, há 25 anos, já trabalho com o futebol. Comecei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a primeira oportunidade que eu tive de emprego, eu tinha aula junto com o James, auxiliar do Roger, e ele me fez o convite. Ele estava saindo da escolinha do Grêmio e aí me fez o convite, perguntou se eu gostaria de trabalhar com futebol, e eu fui para lá, mais para conhecer o contexto, né, do clube, e o coordenador acabou me fazendo o convite, e eu acabei começando no Grêmio, fiquei 3 anos trabalhando lá. Depois disso fui para o Internacional, e nesse processo, começando na escolinha do Internacional, trabalhei 19 anos lá e tive a oportunidade de evoluir da escolinha, trabalhar todas as categorias menores e até a categoria sub-20, 23. Quando eu fui para as equipes competitivas, eu fiz a escolha pelo trabalho na preparação física, e nesse processo da preparação física, graças a Deus, tive a oportunidade de trabalhar nesse período em que o Inter foi campeão mundial e ganhou as Libertadores. Tive a oportunidade de trabalhar com o Fábio Masseredian, com o Paulo Paixão, com o Hélio Carraveta, com outros profissionais desse nível, né? Auxiliar eles no profissional e com aquelas equipes que tinham um nível muito alto. Depois disso, tive o convite do Pedro, porque éramos adversários, sempre ele pelo São Paulo e eu pelo Internacional, e ele fez o convite para ir para o Cuiabá, participar desse projeto novo que ele estava iniciando lá, e acabei passando 10 meses trabalhando com a categoria 20, 23 e auxiliando em alguns momentos o profissional também. E fizemos um ano muito legal, campeão estadual, que há 5 anos não se ganhava lá, então invicto, goleiro menos vazado, equipe extremamente produtiva. Riquelme, o menino, foi para a seleção também pela primeira vez, um menino convocado para a seleção no Cuiabá, e tivemos um ano muito legal. E ao final do ano o Pedro fez o convite, né, para que eu viesse participar desse processo aqui, e com muita alegria eu aceitei o convite, né, sabendo que o Hercílio vem num processo evolutivo muito interessante. A gente conhecia um pouquinho as pessoas que trabalhavam aqui, todo o processo que vem acontecendo aqui, e estou muito feliz de participar desse projeto aí. Alex, falando do presente, o Hercílio está na 3ª semana de pré-temporada e na 6ª faz o primeiro teste, treino contra o Sub-20 do Criciúma. A equipe, digamos que já está pronta ou ainda vai sentir a parte física na sexta-feira? Isso, a gente está dentro de um processo, iniciando uma pré-temporada. A primeira semana foi uma semana de avaliações, né, junto à fisioterapia e junto com o fisiologista, questões de antropometria, questões de equilíbrio muscular, tudo isso é muito bem avaliado, porque o ano é um ano grande e tem bastante desafios importantes aí, né? Então, a partir da segunda semana, a gente começou a trabalhar com um pouco mais de afinco dentro do campo. Como tu bem falaste, a gente está na 3ª semana, a gente já vai fazer esse amistoso, mas na verdade é uma espécie de reconhecimento para o treinador conhecer um pouquinho mais do grupo. A gente ainda vai trabalhar revezando bastante jogadores, como normalmente as equipes fazem nesse primeiro amistoso. A ideia é ter pelo menos 2 amistosos até que se faça a estreia, e lá na 7ª, 8ª semana, onde está programado a estreia, é que a gente pretende estar numa condição mais próxima da ideal. Professor, a gente sabe que a pré-temporada, na virada, né, do verão, tem que ter muitos cuidados, e esses cuidados, eu tenho certeza, estão sendo tomados. Mas a prevenção de lesão por conta do calor, a carga excessiva, é uma competição que inicia daqui a um mês, a partir de hoje, contagem regressiva. Como é que se trabalha a parte tática e a parte fisiológica dentro desse contexto? Perfeito, muito boa a tua pergunta, porque a gente entende a maneira como eu trabalho e aprendi com esses profissionais mais experientes, é um trabalho totalmente conectado. Eu não posso falar especificamente da preparação física e não conectar com as outras áreas. Hoje em dia o futebol está totalmente conectado à parte tática, técnica,
psicológica, psicossocial, que envolve todas as questões dos jogadores com família, a maneira como está pensando no dia e tudo que está acontecendo, os processos químicos que estão acontecendo no corpo dele. Principalmente nesse período que é um período de adaptação e de aquisição, né? Onde o jogador ainda está evoluindo de novo para chegar naquilo que ele teve lá na temporada passada, e principalmente pelo aspecto que tu colocaste muito bem, a questão do calor excessivo, né? A hidratação é muito importante, né? Os jogadores chegam a hidratar pelo menos 3 a 4 litros de água por dia, né? Para que tenham essa condição ideal. E não só a hidratação, mas uma alimentação equilibrada. A gente cuida bastante desse aspecto. A gente está tentando evoluir bastante nessa parte da alimentação dos jogadores, e tem sido extremamente importante orientar esses jogadores e principalmente ver o profissionalismo deles, porque eles têm cuidado muito desses detalhes aí, porque eles querem fazer uma temporada muito boa também. Alex, como você falou, já está há alguns anos no futebol, a preparação física mudou muito, até por curiosidade. Quando a equipe se apresentava há alguns anos, primeiro era mais o foco na parte técnica, depois que os jogadores iam para o campo, isso mudou, já desde o início é academia, é física, é campo, por curiosidade, como que mudou, se mudou? Boa tua pergunta. O futebol tem mudado bastante. Haja vista o que acontecia antigamente. Um jogador percorria lá nos anos 70, 80, 5, 6 quilômetros em uma partida, e a quantidade de partidas que ele fazia no ano era muito menor. No calendário nacional aqui no Brasil, principalmente, se joga muito, os jogadores têm pouco tempo de recuperação, e as situações de preparação elas estão muito mais dinâmicas. O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia a gente não tem tempo para fazer só a preparação física e estrutural do que se diz respeito a trabalho de resistência, corrida, longas corridas, e muitos estudos têm mostrado já a importância dos trabalhos funcionais para a força de centro do corpo, os trabalhos na academia desde o primeiro dia e os trabalhos conectados. Então a gente sempre senta a comissão desde o primeiro dia para estabelecer os trabalhos técnico-tático, né, envolvendo as questões dos setores do campo. Já a gente consegue trabalhar do micro para o macro, né, desde a elaboração lá do micro, do meso e do macro ciclo do ano, do que a gente vai fazer. Isso já está bem estabelecido, e a gente tenta desde o primeiro dia evoluir de uma maneira bem importante, porque o tempo é curto e a gente não pode perder nenhuma sessão de treino. O carnê da competição, 11 jogos, né, termina 3 de março, mas a gente tem 5 jogos em fevereiro, 13 em janeiro, viagem longa na primeira partida, jogos sábado, quinta, domingo, quarta, nessa sequência dos meus 4 jogos. Vem desde agora essa prevenção, porque daqui a pouco descansa, alimenta, regenera e vai para o jogo. Exatamente. Esse cuidado com o processo de recuperação do jogador pós-jogo, ele está cada vez mais forte. A gente tem cuidado muito nessa questão que eu já te coloquei, de hidratação, de alimentação, do descanso pós-jogo, né? A gente tem utilizado a crioterapia também como um processo alternativo para cuidar dos jogadores e acelerar esse processo de cicatrização das microlesões provocadas pelo jogo, né? E a gente tem usado também algumas suplementações que ajudam nesse processo de recuperação mais rápida. Mas tu colocaste muito bem, o calendário ele é apertado e tem 4, 5 semanas ali na primeira fase, que a gente vai ter 2 jogos por semana e viagens longas que são bem desafiadoras, né? Alex, gostaria que você comentasse sobre o Carlos Renato, um jogador interessante que tem o que o Ercílio tem, né, conta em seu elenco. Ele começou bem a temporada, mas nas primeiras rodadas se machucou, passou por cirurgia, ficou 10 meses afastado dos gramados. Ele está ok? Como que está a situação do Carlos Renato, pensando, claro, faltando um mês para o Campeonato Catarinense? Isso, a gente tem trabalhado caso a caso, e nessas questões específicas eu tenho conversado junto com a fisioterapia, tá? Eles estão, alguns jogadores, importante essa tua pergunta, porque alguns jogadores eles têm uma idade um pouco mais avançada e precisam de uma atenção, né, especial nesses processos aí de recuperação dentro da fisioterapia, dentro dos processos de fortalecimento de tendão,
musculatura, e especificamente esse jogador que tu citou, ele entra nesse aspecto aí. A gente ainda não pode dizer exatamente o tempo de recuperação e de preparação para chegar numa condição ideal, mas esses casos especiais a gente está cuidando detalhadamente para que a gente consiga o quanto antes possível recuperar e conseguir chegar nas condições ideais para que consigam competir num nível alto, né? E que esses jogadores consigam estar no nível daqueles mais novos, né? Que tem uma capacidade naturalmente pela sua idade cronológica, o que nem sempre quer dizer a idade fisiológica. Muitos jogadores fisiologicamente têm a idade mais avançada, mas já têm uma capacidade, né, por natureza, de sustentar com 30, 32, 33 anos, muito mais às vezes do que meninos que são mais novos. Então essa questão a gente cuida também, e nos primeiros dias, pela nossa experiência, a gente consegue observar quem são os jogadores que fisicamente, geneticamente, têm uma condição maior e aqueles que precisam ser cuidados e preservados de uma maneira inteligente, para que a gente tenha eles nas melhores condições na hora que a gente tiver as partidas mais importantes. Professor, com relação à estrutura do Ercílio, não tem o CT, está se organizando para isso, e às vezes treina em um campo, em um tipo de solo, no outro local um tipo de solo. Existe também a preocupação de vocês que consiga dar aquela carga necessária? Às vezes pode ter uma questão de uma torção, enfim, um tendão, e acaba prejudicando a outra ponta, que é a formação da equipe pelo técnico Moreira. Essa questão que tu colocou, ela é bastante interessante, é desafiador para nós. A gente sabe, obviamente, que a condição a gente não é a ideal que a gente gostaria de ter, mas tem melhorado muito, né? A gente está tentando, da melhor maneira possível, evoluir nas questões dos campos e tal, mas a gente sabe que para alguns jogadores a gente precisa ter um cuidado especial e a gente prepara eles chegam mais cedo na fisioterapia, tem esse cuidado com o tornozelo, com o joelho, fortalecimento de tendões, o que aumenta demais a vida útil deles como jogadores e consegue aumentar a produtividade deles dentro de campo. Não tenha dúvida disso, que a gente está cuidando especificamente desses jogadores e está tentando superar essas situações estruturais que são normais, que todas as equipes têm, né? Alex, o Ercílio foi muito bem no campeonato estadual deste ano, sendo a terceira melhor campanha. Vocês chegaram agora à comissão técnica, uma nova comissão. O que vocês conversam nos bastidores para o torcedor ter uma noção? O que a comissão vem falando ali quando vocês se reúnem, os objetivos de vocês, pessoais de vocês da comissão técnica? Perfeito. A gente sabe da capacidade da comissão que estava aqui, do trabalho que eles fizeram, mas a gente tem uma equipe muito experiente, a gente tem uma equipe que já passou por alguns clubes, fizeram grandes trabalhos em outras equipes, e a gente sabe da capacidade que como comissão a gente tem de desenvolver trabalhos, né? Então a gente está muito animado com o processo que a gente está fazendo aqui, a maneira como no dia a dia as coisas estão andando, como a gente está evoluindo. O grupo é bom, é um grupo trabalhador, principalmente importante isso, e a comissão também é uma comissão que é muito determinada, que está trabalhando no dia a dia aí, a fim de evoluir cada jogador da melhor maneira possível, né? E eu tenho convicção de que essa temporada vai ser uma temporada muito boa de trabalho aí. Para o profissional Alex, o mercado catarinense, já que trabalhou muito tempo no Rio Grande do Sul, e também uma breve passagem no Centro-Oeste, o futebol catarinense, o cenário esportivo catarinense é atrativo para quem busca ampliar o seu mercado de trabalho? Eu confesso que para mim é muito legal, e eu tinha como um objetivo de vida trabalhar nesse mercado catarinense. Eu gosto pessoalmente muito daqui. Tubarão para mim é um lugar muito legal de se viver, né? Pela qualidade de vida que a gente encontra aqui, e o futebol não é diferente. O futebol é de um alto nível, as equipes são equipes parelhas, é um campeonato muito competitivo, né? Então, sempre conversando com outros profissionais que trabalharam aqui, a gente sempre ouvia deles isso. É um campeonato muito competitivo, as equipes têm um nível muito bom, e para mim é muito desafiador, e eu tenho muita vontade, né, de desenvolver um trabalho muito bom aqui e ter um período mais longo em Tubarão, porque eu gosto muito daqui, respeito muito essa cidade e já me sinto muito à vontade aqui.